Uma das mais importantes instituições culturais do Brasil, palco de diversos acontecimentos de grande relevância na vanguarda artística brasileira, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é o tema desta edição do Responsabilidade Social. Criado em 1948, o MAN só foi transferido para o prédio atual 6 anos depois, em 1954. Durante esses mais de 60 anos de existência, o museu sediou exposições fundamentais, como as mostras Opinião 65, Opinião 66, A Nova Objetividade Brasileira e o Salão da Bússola. Bom, e foi na mostra Nova Objetividade que o artista Hélio Oiticica expôs a obra Tropicália, cujo nome deu origem ao tropicalismo. Seu edifício sede é, sem dúvida, a obra mais importante do arquiteto e urbanista carioca Afonso Eduardo Ride. Um dos pioneiros na introdução da arquitetura moderna no Brasil, Ride segue a orientação da arquitetura racionalista, destacando-se pelo emprego de estruturas vazadas e pela integração com o entorno. O museu é dividido no projeto do Ride em 3 partes: o bloco escola, o bloco exposição e o teatro. Aí a gente já vê também a ideia, a concepção que ele tinha, não apenas de um museu de arte, né, mas de um espaço integrado com a cidade, de várias manifestações artísticas, culturais, tendo inclusive o parque como uma dimensão importante dessa, né, combinação de atividades. Ele tinha uma ideia de integração com a paisagem e de funcionalidade que eu acho que não existe em outro criador desse mesmo período. Ele e a sua arquitetura são o símbolo desse momento muito especial em que a arte pensou o Brasil. Os Jardins do Burle Marx são um caso à parte nesse projeto do museu, né? A escolha de cores, de dimensões de cada espécie botânica, vai fazer desse jardim também uma pintura, também uma obra de arte. No dia 8 de julho de 1978, um incêndio destruiu 90% do acervo do museu. Foram perdidas obras de Miró, Picasso, Salvador Dalí, entre outros grandes nomes das artes plásticas. Foi uma grande perda, é uma triste memória do museu. Começou justamente aqui no bloco exposição, né, e rapidamente se alastrou. Desde então, o museu passou por um sério problema, porque ele passou a ser um museu de arte moderna sem acervo. E com toda a diversidade, as gestões que passaram por aqui tentaram administrar essa lacuna, né, e contaram também com a generosidade do colecionador Gilberto Chateaubriand, que deixa sua coleção aqui em regime de comodato. Hoje, o acervo do MAN reúne cerca de 13 mil obras que estão divididas em 3 coleções patrocinadas pela Petrobras. Joaquim Paiva, a coleção do museu, mas a grande parte é proveniente da coleção de Gilberto Chateaubriand, um dos maiores colecionadores de arte do mundo, depositada em regime de comodato no museu em 1993. O museu tem o seu acervo é composto de 3 coleções, né? A coleção MAN, propriamente dita, né, que tem obras remanescentes da fundação do museu. Tem a coleção do Gilberto Chateaubriand, que é uma coleção enorme, a principal coleção de arte moderna e contemporânea no Brasil. E essa exposição que está aqui, em cima da coleção do Gilberto, é um pouco esse diálogo, né, do final dos anos 20, né, do período moderno até o contemporâneo. E a coleção do Joaquim Paiva, que é uma coleção de fotografia brasileira, com a qual a gente conta também um pouco a história da fotografia no Brasil. Genealogias do Contemporâneo é uma exposição da coleção do Gilberto que tenta mostrar a relação da arte moderna com a arte contemporânea. Ela é dividida em 4 núcleos, né?
E esses 4 núcleos tentam pensar um pouco a identidade brasileira, um primeiro núcleo, pensar a relação, né, de miscigenação, de troca e de conflito da cidade, né, principalmente o Rio de Janeiro, que é o segundo núcleo, pensar o corpo, né, que é o terceiro núcleo, e pensar a geometria e a abstração, que é o quarto núcleo. A partir desses 4 núcleos a gente pode, né, refazer os núcleos, refazer os diálogos dentro de cada núcleo, expandir um núcleo, deslocar o outro, mas sempre pensando na longa duração, mas sempre pensando em exposições de no mínimo 1 ano. O MAN ele foi praticamente a casa dessa nova arte, quer dizer, dessa nova forma de enxergar a arte. Então ele tem esse peso de ser a casa da arte contemporânea hoje e não só a casa da arte moderna. Aqui aconteceram, no século XX, alguns dos movimentos mais importantes do Brasil. Ter a Petrobras como mantenedora do museu, dando esse apoio para o museu é fundamental, enfim, é o fôlego que o museu precisa justamente para desenvolver essas exposições, desenvolver as publicações que são feitas junto com as exposições do acervo, trabalhar um pouco o aspecto também educativo. Mantenedora do museu, a Petrobras patrocina projeto que abrange a conservação e exibição das suas coleções, a manutenção de seu edifício, a continuidade de algumas das suas principais atividades, como o salão de exposições, o centro de memória e a exibição e conservação de filmes da Cinemateca. Nós exibimos filmes que já não têm mais, que não tem uma carreira comercial normal. São clássicos do cinema, alguns filmes mudos, inclusive, tirados do nosso acervo, que é de mais ou menos uns 30 mil rolos, que dá uns 7 mil títulos. E a programação é variada, né? Tem filmes mudos, filmes sonoros, filmes nacionais, filmes estrangeiros. A frequência da Cinemateca é muito variada, né? Tem pessoas que querem ver filmes que viram quando eram crianças, tem estudantes que frequentam a Cinemateca porque hoje em dia existem muitos cursos de cinema. Outra ação importante é a do Núcleo Experimental de Educação em Arte, que desenvolve experiências compartilhadas em ações socioeducativas com diferentes públicos. A dimensão educativa, educação hoje, ela se torna experimental na medida que ela reconhece que cada visitante pode ter uma leitura completamente diferente. E quanto mais ele é reconhecido como diferente e pertencente, mais rico é isso. O núcleo experimental, ele foi concebido a partir de 2 movimentos que se complementam na identidade e função de um museu hoje. Então a gente funciona o acolhimento recebendo grupos e provocando uma visita que começa lá fora, olhando a arquitetura. A segunda parte, então, seria a irradiação. A gente tem convidado artistas educadores que vão desenvolver um vínculo com uma determinada ONG, uma determinada comunidade e depois a gente traz esses grupos para cá. É essa respiração que a gente está trazendo para o MAN, dentro e fora, para dentro e para fora. O fora vira dentro e o dentro vira fora. E depois dessa aula de história sobre a importância do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, para você que mora na cidade ou está passando por aqui, o MAN é visita imperdível. E esse passeio começa por aqui, pelos jardins de Burle Marx. Bom, as exposições de fevereiro já estão programadas. Entre elas, a gente vai ter uma de Carlos Ilho, de pinturas, e também uma de fotografia africana. Mais informações você tem no site do museu. Eu espero você no próximo Responsabilidade Social.